Mecânicas são elementos essenciais para um jogo. É super comum jogos possuírem uma estrutura semelhante entre si, mas se diferenciarem em elementos únicos, como a lore, personagens e suas mecânicas. Entre esses elementos, as mecânicas são as que possuem o maior valor para a gameplay. Afinal, é através dela que um jogador vai perceber se gosta ou não de ficar realizando determinados atos de forma repetitiva, a fim de jogar ou não jogar um jogo. Por isso que essa padronização de jogos incomoda tanto. Cada vez menos os jogos possuem as suas mecânicas de identidade, focando em recursos comuns em outros jogos, para assim atingir um maior público ao custo da sua própria identidade. Mas enfim, esse desabafo pode ser assunto para depois. Hoje eu quero falar de algumas mecânicas que sumiram ou estão em extinção. Vamos lá, falei no início sobre os jogos ter suas mecânicas particulares e que isso é o que os diferencia, o que é uma verdade, mas existem alguns recursos que podem sim trafegar entre franquias, para melhor explorar o seu potencial. Por exemplo, o Bullet Time. Essa é uma mecânica que surgiu em Max Payne, lá em 2001. Ela consiste em um efeito de desaceleração do tempo para que o jogador tenha mais tranquilidade para mirar e acertar os seus inimigos. Ela foi muito bem usada nesse primeiro momento. O Max é basicamente um herói de ação que se joga em um ambiente repleto de inimigos e durante o seu salto acerta o maior número de cabeças possível. É um elemento muito bem recebido na época, e muitos tentaram aplicar coisa parecida em seus jogos. E aqui entra a criatividade na aplicação dessas mecânicas. O jogo Super Hot, por exemplo, é o tempo todo um bullet time, e o jogo se aproveita desse elemento para criar a sua individualidade. O tempo só anda quando o personagem se movimenta. Dessa forma, o jogador tem todo o tempo do mundo para visualizar o ambiente e planejar a sua jogada. Em Red Dead Redemption, o Bullet Time é a representação da habilidade de disparo dos pistoleiros, sendo essa habilidade algo muito recorrente em filmes do gênero. Funciona demais nesse contexto. Existem muitos outros exemplos, pois essa é uma mecânica que foi muito bem recebida pela indústria. Mas vamos seguir para algumas menos visadas, começando por Resident Evil 4. De todas as mecânicas que esse jogo apresenta, uma das mais comentadas pelos fãs é a famosa maleta, que basicamente é uma forma criativa de aplicar um inventário limitado ao game. Em outros jogos da franquia, tínhamos um modelo semelhante de limitações. O personagem nunca podia andar por aí com um mundo de itens nas costas. Sua carga é sempre limitada por slots que você precisa gerenciar em salas seguras. Mas aqui em Resident Evil 4, você tem essa maleta, e você pode levar a quantidade de itens que conseguir encaixar nesse Tetris aí. De novo, é uma mecânica simples e muito funcional, o que me cria uma curiosidade de quais outros métodos criativos é possível de se implementar um inventário em um jogo. Eu lembro de Alone in the Dark Inferno, no qual o inventário é literalmente os bolsos do personagem, e até mesmo a versão VR de Resident Evil 4, que além da maleta trouxe um elemento semelhante ao desse Alone in the Dark. Mas enfim, vou falar agora de algo que foi patenteado para manter a sua exclusividade: o Nemesis System de Middle-earth Shadow of Mordor e Middle-earth Shadow of War. Essa é uma mecânica incrível que faz com que cada jogador tenha uma experiência única com o jogo. Vou tentar explicar de uma forma bem resumida. No jogo existe uma hierarquia de inimigos. Esses inimigos são gerados de forma aleatória. Cada um tem sua aparência, nome, vantagens e tudo mais. E à medida que o jogo passa, essa hierarquia e esses inimigos vão evoluir junto com o jogador. Eles podem brigar entre si e um acabar morrendo, por exemplo. O que sobreviveu pode ganhar mais respeito e sua aparência pode ser modificada em decorrência do combate. Caso um inimigo mate o jogador, esse inimigo também vai receber mais reconhecimento e subir na hierarquia. Até mesmo os capangas simples do jogo. Caso um deles te mate, ele vai ser reconhecido por isso e vai passar a ser um personagem recorrente. O nome do sistema é Nemesis, pois esses personagens se tornam recorrentes. Você pode se deparar com eles diversas vezes na sua aventura. Pode manipulá-los, enfrentá-los, tornando essa experiência muito única para cada jogador. E infelizmente faz tempo que não vemos nada com esse estilo em outros jogos. A grande aposta é que o jogo da Mulher Maravilha traga esse sistema de novo ao público. Mas até lá só podemos esperar. Agora eu vou falar
falar de elementos que acabam sendo mais específicos aos seus jogos, como a fusão de itens que tivemos em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Algo muito semelhante já havia sido apresentado em Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, mas foi no Zeldinha que tivemos a melhor versão dessa mecânica. Além de ser algo muito criativo para o jogo, os jogadores souberam usar ela de forma ainda mais criativa, alcançando feitos muito especiais dentro do game, o que na minha opinião é o objetivo máximo de um bom game designer. Lá no início eu falei sobre o Bullet Time, mas você já pensou se seria possível aplicar isso a uma arma branca? Bom, se já pensou ou não, saiba que dá. E já foi aplicado no excelente Metal Gear Rising. Eu estou falando do Blade Mode, no qual o tempo desacelera e o Raiden saca sua espada. E aqui o jogador fica livre para escolher a direção dos golpes da espada, fatiando o inimigo da forma que bem entender, satisfazendo o mais sádico dos anseios de um bom açougueiro. Ele é lindo, e eu não estou falando do Blade Mode. Mas por fim, cresci com o PlayStation 2. É óbvio que eu vou reclamar do sumiço da melhor mecânica que existia naquela época. Quando foi que as empresas pararam de dar atenção ao modo de jogo split screen, tanto cooperativo quanto competitivo? É muito triste que para se divertir com os amigos em sua casa, você deve trazer dois consoles para um mesmo ambiente e jogar online, ou fazer as coisas como uma pessoa normal e se divertir sem o uso de um videogame. Mas enfim, isso aí faz falta. A simplicidade de um bom multiplayer de sofá. Vou finalizando o vídeo por aqui. Deixe aí nos comentários quais outras mecânicas você sente falta ou acha que poderiam ser melhor aproveitadas. Também não se esquece de dar uma força para o canal curtindo o vídeo e se inscrevendo. Eu sou o Vico e até mais.